Beleza, galera? Tudo certinho com vocês? Galera, muito importante você estar aqui nessa live, nessa transmissão ao vivo. Muitos alunos nossos, principalmente do 9º ano do Ensino Fundamental 2, têm vindo até as nossas redes de mensagens, em todas as nossas redes sociais. Professor Flávio, como é montado a tabela periódica? Para você chegar até aqui, é necessário você ter aprendido, ou seja, ter assistido às nossas aulas sobre distribuição eletrônica. Na distribuição eletrônica, nós vimos algo importantíssimo, chamado camada de valência. Ao fazer a distribuição eletrônica dos elementos, através das 7 camadas de energia, cada camada vai ter o quê? Um número máximo de elétrons, tá legal? Um número máximo de orbitais, e que quanto maior o número atômico, mais afastado do núcleo esse elemento tem a sua configuração eletrônica formada. E nós vimos o quê? Que quanto mais afastado, mais energia esse elemento químico tem. Então, como é que é organizado a tabela periódica? Nós vimos nas nossas aulas que a tabela periódica tem o quê? 118 elementos químicos. E que um elemento químico é um átomo ou grupo de átomos que vão possuir uma identidade, uma característica semelhante, algo que é só dela, que é o seu número de prótons, o número atômico. Então, o que vai diferenciar, por exemplo, um cobre de um zinco, de um níquel, de um cobalto e o de ferro, é que cada elemento químico desses aqui mencionados vai possuir algo que é só dele, o seu número atômico. O ferro tem 26, cobalto 27, níquel 28 prótons, cobre 29 prótons, zinco 30 prótons. Entendeu o que é um elemento químico? Já nós temos o que? 3 formas, tá legal? De organizar esses 118 elementos. Como mencionado, a característica de um elemento químico é o seu número atômico. Então, se eu tenho 118 elementos químicos diferentes, eu vou possuir o quê? Nessa tabela periódica, 118 números atômicos diferentes. Então, galera, a primeira organização dessa tabela periódica é a ordem crescente de número atômico. Então, se eu tenho 118 elementos químicos, vai do primeiro elemento químico, que tem apenas um próton, para o elemento químico que possui o quê? 118 prótons. Tranquilo? Então, a primeira organização dessa tabela periódica é a ordem crescente de número atômico, que é o número de prótons. Segunda forma, galera, que é importantíssimo você ter visto o quê? As nossas aulas de distribuição eletrônica, que é o diagrama de Pauling, em que nós vamos ter o quê? Essa distribuição em ordem crescente de energia. Então, na tabela periódica, nós temos o quê? Linhas horizontais e linhas verticais. Veja que eu tenho o quê? 7 linhas horizontais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas horizontais. Prof, o que essa linha horizontal quer dizer? Cada linha, vou numerar o quê? De 1 a 7. Cada linha vai representar o quê? Uma camada de energia, uma camada eletrônica. E nós vimos que cada camada tem o quê? Um número máximo de elétrons. Por exemplo, na primeira camada, que é a K, eu tenho 2 elétrons. Então, eu tenho 2 elementos químicos, o hidrogênio e o hélio. Já na segunda camada, eu vou ter o quê? 8 elementos químicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na terceira camada, eu vou ter 18. Na quarta e quinta, 32. E assim
sucessivamente. Tranquilo? Então, ao fazer a minha distribuição eletrônica, se o meu elemento químico na camada de valência, tá legal? Tiver um número de elétrons naquela camada, eu vou saber o quê? Que ele está numa determinada família e também num determinado período. Vamos relembrar, por exemplo, se eu tenho o elemento sódio. Eu tenho o elemento sódio. Esse elemento sódio, ele possui o quê? Está vendo aqui em cima? Esse 11, ele possui o quê? 11 prótons. O seu número atômico é igual a 11. Eu tenho que fazer a distribuição eletrônica. O quê? Para 11 prótons. Só que, prof, nas camadas de energia eu estou falando de elétrons e não prótons. Beleza, galera? Lembra que o conceito de átomo no estado fundamental, a tabela periódica é o quê? Os átomos no estado fundamental, em que eu vou ter o quê? Um equilíbrio das partículas elétricas. Prótons, cargas positivas, elétrons, cargas negativas. Ambos vão possuir o quê? O mesmo número de partículas, porque esse elemento não está reagindo com nenhum outro elemento. Ele é um átomo neutro ou um átomo no estado fundamental. Eu tenho o quê? O mesmo número de partículas. Veja, o sódio ele tem 11 prótons. Então, se ele está no estado fundamental, ele possui também o quê? O mesmo número de partículas elétricas negativas, que são elétrons. Então, ele tem 11 prótons e também 11 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica, eu tenho um S2, 2S2, 2P6 e 3S1. Tá vendo esse 3 aqui, galera? Esse 3 representa o quê? A terceira camada. Ou o terceiro período. Veja que eu vou achar esse elemento sódio que está aqui na terceira linha. Contando aqui de cima com hidrogênio, primeira linha, primeiro período. Segunda linha, segundo período. Sódio, terceira linha, terceiro período. E esse S1 aqui vai indicar o quê? A identidade de uma família. Essa família é a família 1A, que é a família do quê? Dos metais alcalinos. Vamos pegar um outro exemplinho? Vamos pegar o oxigênio. O oxigênio tem o quê? Número atômico igual a 8. Olha bem aqui. Peguei o oxigênio. Se ele tem 8 prótons, ele também vai possuir o quê? 8 elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica, eu tenho um S2, 2S2, 2P4. Lembrando que eu sempre vou ver o quê? A camada de valência, ou seja, a última camada. Como é que eu observo isso? O maior número. Veja que eu tenho números o quê? De 1 a 7. Cada número vai representar uma camada. Número 1, primeira camada. Número 2, segunda camada. Número 3, terceira camada. Número 4, quarta camada. E assim sucessivamente até chegar à sétima camada ou número 7. Então vem cá. Fiz aqui. Quantos números 2 eu tenho aqui? 2, que está representado pelo subnível S, e um outro 2 representado pelo subnível P. Aí eu vou pegar, somar, o númerozinho que está em cima de cada subnível. O subnível S, você que acompanha nossas aulas, sabe que o subnível S comporta no máximo 2 elétrons, o subnível P no máximo 6 elétrons, o subnível D no máximo 10 elétrons e o subnível F no máximo 14. Prova o que é isso no máximo. Veja, se o subnível P, ele comporta no máximo o quê? 6 elétrons. Então eu posso colocar o quê? Aqui, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, dependendo do que? Da sua distribuição eletrônica, se no final ali, na minha camada de valência, o meu último subnível, que é o subnível mais energético, for o P, eu posso colocar o quê? De 1 a 6. Eu não posso colocar 7, não posso colocar 10,
porque ele comporta o quê? De 1 a 6 elétrons no máximo. Tranquilo? Então, somo 2 mais 4, 6. Então, aqui eu tenho um subnível. A minha camada, 2. Essa minha camada vai representar o quê? Segundo período, esse número 2. E quando eu somo os elétrons, eu tenho o quê? 6 elétrons. Esses 6 elétrons, galera, é a identidade de uma família, que é a família 16A, ou 6A na tabela mais antiga. Tranquilo? Como é que eu sei isso, prof? Você que assiste às nossas aulas, você já tem um mapeamento completo, que eu vou dar aqui agora, exclusivamente para você. E se você está assistindo essa live, faz parte aqui do nosso Facebook, já guarda esse vídeo, já compartilha em todas as suas redes sociais, para os seus amigos, seus grupos de estudo, para o seu sobrinho, para o seu filho, para o seu neto, para aquele seu amiguinho lá, do seu primo, tudo para ajudar o quê? Esse canal a crescer e a divulgar conhecimento e principalmente ver que a química não é esse bicho papão todo, mas sim ela é forma leve, fácil e de bom grado o seu aprendizado. Então, galera, vem cá comigo. Eu sei o quê? Que esse 2 representa o quê? O segundo período. 6 elétrons, tá? Então, o que que acontece? O oxigênio, veja bem, o hélio, primeiro período, aqui o neônio, segundo período, aí vocês vêm girando para cá, você vê o quê? Que o oxigênio está no segundo período. Viu como é simples? Fazendo a distribuição eletrônica, você localizar um elemento na tabela periódica, agora o professor Flávio Jones vai te dar o pisozinho. Veja bem, normalmente, na química, nós trabalhamos com 5 famílias, ou seja, 6 famílias principais, ou cujos elementos vão reagir e vão formar a maior parte das substâncias conhecidas. Primeiramente, a família 1A. A família 1A, galera, tá vendo aqui, ó? Essa família aqui, ela é chamada o quê? De metais alcalinos. Lembrando que metais, como nós vimos nas nossas aulas anteriores, os metais sempre vão formar o quê? Cátions, íons positivos, pois sempre vão liberar ou perder os elétrons da sua última camada, que é a camada de valência. Então vem cá, metais alcalinos, eles vão formar uma carga de mais 1 e a sua identidade é um S1, ou seja, um elétron na última camada. A família 2A é a família dos alcalinos terrosos. Eles têm 2 elétrons e a sua identidade, galera, vai se terminar o quê? Com S2, tá? Com exceção o quê? Do hélio, que o hélio, tá legal? Ele é um gás nobre. Ele já tem o quê? Todos os seus elétrons preenchidos na última camada. Por quê, prof? O hélio tem 2 elétrons. A primeira camada, que é a camada K, ele tem o quê? Apenas 2 elétrons. Então, todos os elementos da família 18A, eles têm os seus elétrons da última camada, da camada de valência, totalmente preenchidos. Daqui, do segundo período, do neônio, tá legal? Até o ganesônio, tá? Todos eles vão ter o quê? 8 elétrons na última camada. Então, quando eu falo da família 18A, que é a família dos gases nobres, todos eles vão ter, com exceção do hélio, 8 elétrons na última camada
E a sua assinatura é o quê? S2P6. O hélio, ele tem 2 elétrons, tá? Ou seja, os 2 únicos elétrons que eu tenho na camada K pertencem ao quê? Ao hélio. Então ele tem a sua camada o quê? Totalmente preenchida. E ele vai terminar o quê? Com um S2. Beleza? Aí eu tenho, por exemplo, vamos pegar aqui o neônio, para você ver como é simples. Eu tenho o neônio 10. Aí eu faço a distribuição para 10. 1s2, 2s2, 2p6. Tá? Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Tranquilo? Se você está com dúvida, assiste o nosso canal lá no YouTube, Instagram, TikTok, Química com Jones. Você tem várias aulas ali sobre distribuição eletrônica, como o prof monta e te ensina a distribuir os elétrons no diagrama de Pauli. Então vem comigo. Veja que eu tenho esse 2, que é o maior número, significa o quê? Segundo período. Qual é a assinatura, a identidade dos gases nobres? Sempre vai terminar o quê? Com S2P6, olha. S2P6. Neônio, ó, primeiro período, segundo período, tá? Neônio, gases nobres, família 18A. Tranquilo? Agora eu tenho, por exemplo, o família 16A, que representa os calcogênios. Eles vão ter 6 elétrons na última camada, vão ter uma carga de -2 e vão terminar o quê? Com S2P4. Lembra do oxigênio que eu fiz anteriormente? Então, o oxigênio vai ser da família 16A e do segundo período. Vamos tentar fazer aqui agora o do enxofre com número atômico igual a 16, para você ver melhor. Eu tenho um enxofre com número atômico igual a 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Então eu tenho 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 4, 16. Veja que o maior número entre 1, 2 e 3 é o 3. Esse 3 me indica o quê? Que ele é do terceiro período. E o S2P4 me dá o quê? A assinatura dessa família. Qual é a assinatura dos calcogênios? S2P4. Olha aqui o enxofre. Ele está o quê? Na família 16A. E qual é o período? 1, 2, 3. Tranquilo? Viu como é que é simples e fácil? Basta o quê? Você saber e ter assistido às nossas aulas sobre distribuição ou configuração dos elementos. O outro que eu quero falar para você é... Tirou o print aqui? Beleza? Não esqueça de curtir, de espalhar todo o nosso conteúdo, dar aquela moral, aquela força para o professor Flávio Jones aqui, divulgar mais conhecimento e desmistificar a química. Vem comigo! Vou apagar aqui. E aí, galera, não posso deixar de mencionar esses caras aqui, os chamados halogênios, família 17A. Então eu tenho os halogênios, família 17A. Qual é a assinatura dos halogênios após eu fazer a distribuição eletrônica? Simples, bem simples. Vão terminar o quê? Com S2P5. Eles têm 7 elétrons e vão formar uma carga o quê? De -1. Já eu já explico essa carga para vocês. Então vamos pegar aqui
o flúor. O flúor, veja em cima, número atômico igual a 9. Então eu peguei o flúor, número atômico igual a 9. Fazendo a distribuição eletrônica do flúor, eu vou encontrar 1s2, 2s2, 2p6. Só que veja bem, eu tenho 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Mas o flúor tem quantos prótons? 9. Então, se eu tenho 10, eu tenho que retirar 1. Então não vai ficar 6, vai ficar o quê? 5. Qual é o maior número entre 1 e 2? O 2. Eu tenho quantos números 2 aqui? 2 também. Só que cada 2 ele vai representar um subnível. Lembra que eu tenho o quê? 4 subníveis. Tá? Então, eu tenho o subnível S, que já está totalmente preenchido com 2 elétrons, e o subnível P com 5 elétrons. Tenho que somar esses 2 elétrons. 2 mais 5, 7 elétrons. O que significa esse 2? Que o flúor está o quê? No segundo período. O que significa o 2s2 e o 2p5? Consequentemente, mais importante, o S2P5, a assinatura dessa família, que é a família 17A. Então, esse flúor pertence o quê? À família dos halogênios, família 17A. Quando eu olho para a tabela periódica, eu vejo o quê? Que o flúor realmente está o quê? No primeiro, segundo período, família 17A. Tranquilo, galera? Espero que você tenha gostado dessa pequena explicação sobre a tabela periódica, como ela é formada e como eu posso localizar os elementos, as famílias mais importantes. Se você não sabe distribuição eletrônica, quer ver aqui no nosso canal, tanto aqui no Facebook, Instagram, Química com Jones, não esqueça, Química com Jones. Algum conteúdo, algum exercício da química, não fique acanhado, deixa de lado a timidez, vem interagir com o prof, que está aqui exclusivamente para te dar conteúdo gratuito e de qualidade, pedindo apenas uma coisa em troca, que você curta, divulgue, comente, dê a sua opinião, o seu comentário, que é importantíssimo para nós, tanto em biologia, química e ciências, no ensino fundamental e ensino médio, preparação para colégios técnicos, para Enem e vestibulares, também para concursos militares. Então, galera, já dá aquela força, espalha nosso conteúdo para geral, para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu primo, para o seu coleguinha de sala de aula, para os seus amigos e grupos de redes sociais. Tranquilo? Tamo junto, um ótimo domingo para todos, uma excelente semana abençoada. Tchau!